Hi kids, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um assunto novo, tá bom? Muito importante e às vezes um pouquinho difícil, então eu preciso muito da concentração e da atenção de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês o nosso material e vocês vão poder acompanhar, tá bom? Olha só, nós temos aqui uma revisão dos números porque nós vamos precisar. Nós vamos aprender sobre as horas, e aí para aprender sobre as horas nós precisamos da revisão dos números, né? Então a gente tem aqui os números de 1 a 10, de 1 a 10 normal, né? Aqui de 11, 12, aí temos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ou seja, do 13 ao 19, vocês estão lembrados que terminam com 10. Quando chega no 20, aí a gente vai fazendo aquela coisa, né? 20, que é o 20, depois 21, 22, 23 e assim por diante até o 29, até o 29. Quando chega no 30, aí volta 31, 32, 33 e assim por diante, certo? Então aqui, ó, vamos continuar. Então, nessa parte, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Quando a gente está falando sobre as horas aqui no Brasil, a gente sempre diz da manhã ou madrugada, da tarde, da noite, né? Só que aí, em inglês, a gente tem diferente, ó. Nós temos aqui midnight, que quer dizer meia-noite, ou seja, 0 horas. Midday, opa, sem querer. Midday, que é meio-dia, que também é 12 horas, né? E temos midnight de novo, e assim termina. Continua um ciclo, né? E aqui, ó, só que em inglês a gente tem duas siglas, dois pares de letras muito importantes, que é o AM e o PM. AM é sempre entre meia-noite e meio-dia, tá? Ou seja, de 0 hora a 12 horas, a gente sempre vai usar AM, junto com a hora. E aí, de 12 horas, ou seja, do meio-dia até meia-noite de novo, PM, tá certo? Que é a parte da tarde e da noite. Combinado? AM, sempre de manhã, PM, tarde e noite. Muito fácil, certo? Então, vamos aqui, para a gente ver. Essa página tá no livro de vocês, tá? Isso é a página 109. E aí eu coloquei aqui essa pergunta. What time is it? What time is it quer dizer que horas são, certo? Então, uma pergunta muito importante. E aí o menino responde, It's 7 o'clock. It is time to go to school. Então, ele diz, são 7 horas. São 7 horas. Aqui, eu tenho embaixo, ó. What time is it? Que horas são? It's 2 o'clock. Sempre que a gente estiver falando de hora em que os minutos são 00, nós vamos usar essa expressão aqui que eu vou escrever, ó, clock, certo? Isso aqui é extremamente importante de vocês se lembrarem, tá bom? Então, sempre que estiverem, ó, vou até destacar aqui, ó, clock significa que os minutos são 00, ok? Significa que então, são 7 horas em ponto, 7 o'clock, ok? A gente coloca o número antes e diz o'clock. Mas a gente costuma dizer muito também 7h30, 2h30, né? Quando os minutos são 30, quando são 30 minutos. Então, aqui, olha só. What time is it? It's 8:30. Então, olha só. Aqui eu tenho 30, que é 30, e aqui eu tenho o 8, 80. Em português, a gente pode dizer 20h30 ou 8h30 PM, que é da maneira como é usado em inglês, tá certo? Então, sempre que os minutos forem 30, sempre que for 30 minutos, não é 31, nem 29, nem 32, nem 33, 30, certo? Sempre que, ó, for 30 minutos, você coloca o número da hora, né? Se diz a hora, coloca um tracinho, bota 30, certo? Então, 8:30, 9:30, 1:30, 2:30, certo? E assim por diante. É um pouquinho complicado, porque às vezes a gente confunde. Então, eu não vou ensinar a vocês outras maneiras. Eu vou ensinar somente essas duas, por enquanto, para não enrolar a cabeça de vocês, tá bom? Nós vamos aqui, ó.
Só um minuto. Aqui, cadê que não tá indo? Então, sempre que eu perguntar what time is it, você vai responder it's, a hora, e vai ter que colocar AM ou PM, né? AM se for de manhã, PM se for de tarde ou de madrugada, ou de noite. Agora vamos à atividade. Na página 120, você tem aqui vários relógios e os espaços. Você vai escrever a hora dos relógios, desses relógios de lado de cá, ó, por isso que tem uma seta aqui. Somente esses aqui, tá bom? Primeiro você vai fazer esses aqui e depois você vai fazer esses aqui, tá certo? Então, muito bem. Então, na página 121, aqui vai ter um grupo de relógios, certo? E você vai circular os relógios que eu vou dizer agora. Então, se você ainda não pegou o seu livro, pausa esse vídeo e pegue seu livro. Pronto? Muito bem. Então, aqui, ó, você vai circular os relógios que tiverem as horas. 3 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock e 9:30. Vou repetir. 3 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock e 9:30. Certo? Então, molezinha aí. Se você não conseguiu pegar, você volta um pouquinho e escuta de novo, tá bom? Na página 121, vai ter aí algumas figuras e na página 121 não, perdão, na 125. Na 125, da 120 vocês vão pular para 125 e na 125 vocês vão ter algumas figuras aí que estão faltando alguma coisa. Então lá na 127 você vai recortar os relógios e colar no lugar correto lá da 125, certo? É fácil, não tem muito problema, então vocês vão se dar bem. Então, mas façam com bastante atenção, que amanhã a gente vai corrigir, ok? Então, bye bye, see you tomorrow.